descanso a apontar ao fim de um trabalho sexta-feira. É verdade. Mas, velho, este é um espaço de cultura, um espaço que nos dá o conhecimento através daquilo que vocês viveram, a experiência, a vossa sabedoria, tudo isso. Queremos tomar nota de quem somos e para onde vamos. Daqui que já temos falado com algumas pessoas que estão ligados a culturas diferentes e nós estamos numa confluência que é Luanda, onde todo mundo vem. E quando todo mundo está aqui, ninguém sabe de onde veio. Portanto, nós somos um povo que é muito antes dos portugueses cá chegarem, já existíamos, já passaram por aqui, por esta terra, muita gente, mas quem efetivamente somos. O meu velho Daniel Musungu tem ideia do que éramos antes do colonialismo chegar? Antes de 1482, como é que éramos? O que é que ouviu? O que é que lhe disseram? O que é que sabe? O que é que lhe contaram os mais velhos? O que é que éramos nós no passado? Bem, falar da pré-história antes do período colonial, não mais senão falar de um período também organizado do ponto de vista de um território que também tinha precisamente a sua organização local. Estou a falar de Angola, como pudesse falar de um outro país africano. Claro que Angola já tinha a sua estação de organização do ponto de vista da sua governação tradicional, como pode-se dizer. Devo dizer que Angola era um país organizado, precisamente o Congo tinha a sua estação, os seus governos ligados aos seus manis eram as províncias, eram praticamente 8 províncias, posteriormente passaram por 6 províncias, que esses manis eram organizados do ponto de vista da realidade e acordo da administração do Reino do Congo. Esse contexto era aquele contexto que era chamado no sul do Saara, que é um dos reinos muito forte também. Estamos a falar do Mutapa, que é o Zimbábue, estamos a falar do Anchati, que é o reino do Mali. E, para efeito, devo dizer que a África não foi tão dispersa como se pode pensar, como se pode ignorar. Portanto, a África era organizada no contexto de uma vida totalmente conhecida, numa vida totalmente equilibrada, tendo em conta que ela tinha a sua governação local também, tanto administrativamente. Claro que depois optou-se aquilo que se chama uma administração moderna, que é a administração colonial, mas que esta, portanto, não se difere muito do ponto de vista daquela também que antes era a chamada Organização da África Antecolonial, do ponto de vista da introdução. Afinal de contas, já existíamos, já tínhamos a nossa vida, a nossa civilização. O colono pelo qual nós falamos entrou em 1482, mas parece que a colonização foi mais tarde, muito mais tarde. Mas como é que era o nosso passado? O passado que o mais velho viveu. O mais velho é de que área? Eu sou da região dos Dembos, do ponto de vista do território, quem diz os Dembos está-se a referir à região de Luanda, claro, Dembo é Luanda, porque finalmente a geografia da história, da origem do povo quimbundo, Luanda, está dentro do diagrama dos quimbundos e Dembos. É aqui onde partiu o soberano Samba, que foi para os Dembos, em que portanto, foi criar há uma região que se chama a região do Dembo em direção do Uqua, onde se chamam os Quilengues. Os Quilengues eram um povo precisamente que era o conjunto do povo que partiu cá em Luanda depois de terem encontrado áreas adversas em que as pessoas são ocupadas da região do Bengo do ponto de vista territorial. Portanto, Luanda, historicamente, é a região dos Dembos. Quem não sabe, saiba hoje. Luanda faz parte da região dos Dembos? Sim, senhor, faz parte. Como é que é esta confluência aqui? Como é que acontece essa Luanda que abarca muitos povos, muitas etnias no passado? Como é que era isso? Luanda sempre foi um ponto de destino por causa do mar? Por que é que os povos vieram todos viver aqui para Luanda? Qual é a ideia que tem desde o passado? Bem, a noção que eu tenho, Luanda é um povo do ecocentro,
é o centro comercial da região dos Quimbundos e confluíam até a região a região centro, o que tem a ver muito com o que se descreveu que Luanda era o centro comercial, até porque quem fala Luanda está a falar de um centro comercial que se chama Luando. Luando é a esteira do encontro quem faz o comércio. Isto na interpretação dos Quimbundo, do ponto de vista da realidade, o que é que se pode chamar Luanda. Luando. Luando. Tem relação Luando e Luanda? Tem relação. Luando é uma esteira extensa que é conhecida feita de um estrado, em que é o que se chama Luanda, interpretado pelos colonos. Esse contexto é muito desconhecido porque algumas vezes é deturpado do ponto de vista da sua explicação, mas que ela tem essa explicação do ponto de vista textual. É Luanda, é Luando. E algumas vezes é entendido Luanda é o sul do norte, porque quem diz Luanda está a se referir ao norte, mas por esse contexto é interpretado Luanda é o centro comercial da região Quimbondo, da zona norte. Mas aqui também tem ligação com a história, com base nos reinados. Fala-se do reino do Ndongo, o reino do Congo. O reino do Ndongo parte de um ponto e o reino do Congo termina no outro. Todas essas histórias também se confluem aqui em Luanda. Segundo tenho ouvido, que Angola Quiloaje que é samba, vigorou por essas áreas, Rainha Ginga. O mais velho tem alguma ideia com relação a tudo isso que é tratado como os reinos que estão aqui nesta área? Bem, aquilo é assim, o que gira à volta do epicêntrico é que os ndongos têm a ver com Luanda. O samba é a Kime Kaga, sua mulher, corruptela da palavra. O samba é o dom de Luanda. Logo, há essa explicação, tem nela como aquilo que se chama o central do contexto dos ndongos, dos sambas, etc, etc. Tendo em conta que o samba é o que reproduz os ndongos, é que reproduz o ngolaquiluange, até porque o samba é a Kime e a Kaga, sua esposa, que é conguesa. Se vocês pudessem perceber, a federação da conjuntura do povo da ilha entre os Kikongos e os Quimbundo tem muito a ver precisamente com esta pessoa, que se chamou Samba Ekime. Samba Ekime Kaga, sua esposa. Claro, esta pessoa residiu em Luanda, em que por ter se percebido que o território era totalmente estreito ou muito menos de produção extensa do ponto de vista da expansão, então este decidiu partir daqui para o norte. Então, mas ele partindo para o norte, vai em direção ao Esquilengue. Direção ao Esquilengue é qualquer coisa, é 20 km de Cachito. Chama-se área de Esquilengue. O Esquilengue chamou-se como um elemento de que nome foi, segundo a palavra do contexto da interpretação. Posteriormente, vai até a região do Uqua, onde se criou o primeiro Sambizanga. O primeiro Sambizanga é a região do Uqua. O Sambizanga de Luanda é um Sambizanga praticamente da reserva que regressa a Luanda. Quem regressa a Luanda precisamente vem ter o novo Sambizanga, mas o primeiro Sambizanga é o Sambizanga em direção ao Uqua. Uqua é lá onde se reproduziu a chamada língua Mbaka, que é o conjunto de muitas línguas da região dos Demos. Esse testemunho foi passado pelo Velho Bernardo. Velho Bernardo é o pai do Nito Alves, claro, como muita gente diz, é um homem desaparecido, mas claro que forneceu-me esse subsídio, que a região dos Demos é uma região adstrito antes a várias línguas, que essa alberga a região do Glungo Alto, a região de Catete, a região do Latumba, a região de Kibashi, a região de Negage. Esta região toda é compreendida a região dos Quimbundos. Logo, essa região é que se descreve a língua da origem Ambaca. O zambaquista é um conjunto das línguas Quimbundos, que é uma língua, precisamente, mais comercial em relação à língua original que é o Quimbundo, que a gente podemos dizer que são os Quimbundos adversos. Eu estou a falar o Nambangongo, sou diferente, interpretado de outra maneira. Estou a falar o Cachito, é diferente. Estou a falar o Catete, é diferente, até porque falar de Catete está-se a falar de uma língua que se compreende também na região dos Demos, tendo em conta que Catete, em 1922, era uma região que compreendia a região dos Demos.
E até porque o primeiro posto Castendo, chamava Castendo, em 1922, encontrava-se na região dos Demos, que compreendia também o povo de Catete. Só em provavelmente 1958, sim senhora, que foi produzir o chamado posto de Ndalatando, ali em direção ao Golungo, é que depois começa precisamente a se expressar esse contexto administrativo colonial. Mas a região dos Dembos, em 1922, esta região compreendia os quimbundos todos que circundavam a esta região. Portanto, falando da região do Sambizanga, o Sambizanga é o conjunto do povo dos Dembos, e que ao regresso para Luanda criam o Sambizanga número 2, e que muita gente tentam detropar, e depois a sua reserva contém na Funda. Funda é o contexto da reserva mais forte dos Dembos, e a reserva de consulta é Ambaca. Ali onde veio o Mandume, onde nasceu o padre Anastácio Carango, e o Anastácio Carango sabe tudo isto porque, finalmente, aquele povo de Cangola é povo dos Dembos. Mas, velho, conversar. É conversar que, olha, muita coisa vai ter que ser aflorada aqui, porque, afinal, nós não sabemos quem somos. Sabemos que existe uma cidade de Luanda, que é a confluência de muita gente de Angola, que sai de um ponto para o outro e acaba ficando. É o Luando, essa esteira que nos colocou aqui, que nos faz viver em Luanda sempre. Mas acontece que o mais velho Daniel é Mussungu. Mussungu é um termo, é apenas um nome, ou tem este nome, tem um significado? Bem, em África, geralmente, os últimos nomes têm explicação. Isto mesmo do ponto de vista do Egito, estou a falar da Pérsia, os nomes têm uma explicação, até porque qualquer nome é um brasão. O Mussungu é a região dos Dembos central, na região do Golungo Alto. É uma região Mussungu? Uma região Mussungu. Portanto, onde nasce o Lopo Nascimento, até porque o Lopo Nascimento é da Funda, onde cresceu a minha mãe. O Lopo Nascimento e o Sebastião Martins são 2 irmãos. São pais, são primos irmãos. E o Lourenço, chamado Lourenço, do acidente do tal caminhão, que em 92 que teve o acidente, 40 tal pessoas são primos irmãos. Cadê o aqui? São bendita, sim senhor. Cadê aqui o Lourenço do Casquel? Casquel, eles são primos irmãos. Esses, as mães são da Funda. Portanto, na Funda, naquela época, existiam senhoras com características muito referentes que se podia apontar com mulher com uma diferença que tinham corte de rapazes. Aquilo que hoje nós utilizamos, esta era a referência de senhoras na região dos Dembos, na Funda, e porque Funda é uma reserva, Funda é fundo, fundo é reserva, portanto, fundo é reserva. Você chama fundo. Fundo é funda, fundo é fundo. Portanto, a descrição, às vezes, da interpretação da penetração colonial é que foi alterada. Mas funda é fundo, fundo é reserva. Portanto, a região da Funda é uma região, portanto, subscrita com a reserva dos Dembos. Uma reserva incontornável. Tanto esta subdivide-se depois, posteriormente, a reserva estratégica dos Dembos era a Kisama, que muita gente dos Dembos para na Kisama. E, posteriormente, e algumas vezes podemos até para não oferir por qualquer motivo de um erro, e bem possível, ter parado alguns indivíduos do Ocidente. Tanto o nível da África, era a região dos Dembos, uma região estratégica. Tanto esta para reservar os Dembos, como tinha motivos de guerra, Dembos são guerreiros, então trazia a essas pessoas na região de Kisama. A região de Kisama é uma região estratégica de recuo, estratégico de retaguarda dos Dembos, e, no entanto, a região de Kisama também é uma região expressa dos Dembos. E eu vou aproveitar aqui o mais velho, porque tocou no nome de Mandume. Mandume diz que, o mais velho diz que Mandume também sai dos Dembos. E como é que é o nome do Mandume? Naturalmente. Qual é a história do Mandume? A história, ela não está bem descrita, tendo em conta a falta de pesquisa. Porque, repara uma coisa, a história de Angola são relatórios dos portugueses. A informação que nós temos agora relativamente à história de Angola são informações dos portugueses. Mandume, ele chama-se Mandume Ndemo Fuaio. Fuaio é fute. Fute é proteção.
Logo, ele vem dos Dembos para poder socorrer a região do sul, que estava a ser penetrado pelos alemães, neste período, em que este, por sua vez, aparece ali como um elemento de barreira, e porque ele é protetor, os Dembo é região de protetor, porque até os Dembo têm um contexto de interpretação antropológico. Dembo é medicamento, medicamento é proteção. Dembologia, eu considerei isso na minha defesa de tese, dembologia como um momento de trabalho que nós temos que trabalhar para encontrarmos a razão porque que esta região é tão estratégica. Repara que o Patrício Lumumba, em 1958, antes da Conferência de Accra, foi aconselhado para, junto ao Reino do Congo, para descer nos Dembos saber como é que se faz a guerra. E até porque esta razão está na consistência do Franco Fanon. O Franco Fanon é descendente dos Dembos. Eu encontrei na leitura do diário do mais velho de Roberto. Franco Fanon nasceu em Martinica, é descendente da região dos Dembos. Franco Fanon fez parte na luta da Argélia, como fez Che Guevara na América Latina. A esse libertou precisamente a Argélia nos anos 59, 60, 61. É lá onde foi atingido e faleceu. Portanto, a região dos Dembos é uma região estratégica do ponto de vista do universo da África. Por isso se chama os Dembos. Dembo não está descoberto ainda, Dembo está por se falar, Dembo é desconhecido do ponto de vista de valor da sua cultura, de valor da sua importância, do valor da sua barreira, de valores também da sua história. Estou diante do mais velho Daniel Musungu, um historiador. Este veio a nós porque tive que trazê-lo diante da informação que tem. Muita coisa tem para dizer-nos, para colocar-nos, pelo menos, no sentido de onde saímos e para onde vamos. Angola é grande, Angola tem história, e este programa está com a sua história a partir de 5 de janeiro de 2019. Um ano, sim, um mês que faz história num programa de cultura nacional. Essa operação resgate que nós fizemos, nós deveríamos também fazer. Operação resgate dos valores culturais. O desenvolvimento de um país não é só a economia, porque temos uma vaidade inglória e não temos transversalidade entre a cultura e o desenvolvimento. Sempre inovando. Está-se a perder muitos valores culturais. A identidade cultural perde-se muito. As cópias. Então não podemos discutir cultura como forma de desenvolvimento enquanto não se respeitar os fazedores de cultura. MFM. Feita para você. Nós dançamos música dos outros, cantamos música dos outros. As cópias. Porque quando eu escrevo um livro a falar da minha terra, nós estamos a exaltar a nossa cultura e a levarmos o que de melhor se faz aqui dentro, o respeito que temos um pelos outros, a cooperação entre os povos cá dentro é que vai suscitar a curiosidade dos outros lá fora para virem conhecer o nosso país, trazer turismo, trazer tudo, fator econômico e por si só o desenvolvimento. MFM. Um Longo, os naturais do Longo, que é um território intermédio entre o Kwanza e o Bengo. No antigo território político ruandense, que ia até a Barra do Dande, tínhamos os Mkwandange. O Mkwandange é o natural do Dande. O Mkwazanga, o que é o Ilhéu, ele fala o de Zanga. De Zanga é aquele quimbundo diferente ao quimbundo da Fonda, por exemplo, de Catete, é diferente. Feita para você. Se for a ilha e dizer, mano, Sanji Boba quer dizer, mano, vem cá ainda. Mas outro dia, Sanji Boba, bora Boba. MFM. Feita para você. Eu tenho muito para falar com o mais velho Daniel Musungu, porque antes de passarmos para outra fase, quero perceber um pouco. Fala-se muito do Jacaré-Bangão, fala-se muito daquela área. É verdade essa história de um jacaré que pagava imposto? Conta-nos um pouco o que sabe, já que é daquela área ali perto, um pouco mais lá adiante, mas que é do Piri. Esse Jacaré-Bangão, é história, anedota ou é verdade? Bem, é assim, o que aparece em anedota e história são elementos importantes para ser descrito do ponto de vista da sua interpretação.
Claro, e algumas vezes nós ignoramos porque ela passou e algumas vezes não tem uma leitura textual bem escrita, mas falar de nós, do jacaré, Bangão, jacaré lá de Cachito, é uma realidade. O que é que acontece? Em 1872, os portugueses tentaram penetrar precisamente na região dos Demos, ali onde nasceu o Porto Piri, onde nasceu Bonga. Aí nesta localidade havia uma população que era uma população distrita da região do Piri, região dos Demos. Por isso é que chamam Porto Piri. O contexto da transportação de nomes tem a ver com as origens, e essa interpretação trago eu ao público, ao ar, para dizer que aquele povo do Piri, ali, por isso é que chama Porto Piri, ali havia alguns povos aos povos que são povos dos Dembos, poderia ter decorrido um mistério quando os portugueses tentaram avançar naquela região, e aí foram considerados que aqui tem um jacaré que apanha alguém. É o quingando, jacaré quingando, não é? Quingando, um jacaré, este é um provérbio praticamente de força de circunstâncias que foi aplicado atendendo o caráter da região dos Demos. A região dos Demos tem características místicas, e essa razão a apreciação do Patrício Lumumba tem de procurar essa região através da guerra que se queria pretender fazer, porque até o Lumumba, da morte do Lumumba, foi a intenção de querer fazer a Federação Angola e o Zaire, a República do Congo, o Mali com o Senegal, sucessivamente. Portanto, isso aconteceu a razão da Eritreia com a Etiópia, e nessa altura as federações eram motivos, uma vez que a política do Lenin era aquilo que se chama as federações dos países. Claro, isso deu um preço ao Lumumba. Portanto, a essa região de Porto Piri foi em 1872 que os portugueses tentaram avançar nessa região. 1872. Esse 1872 era o chamado misto contexto de jacaré, que ali pagava imposto. E como os portugueses são medrosos, e até porque muitos deles também ignoravam o contexto dos acontecimentos, e essa ignorância até vem o medo, e então eles ficaram com medo que aí o jacaré apanha um homem, e eles recuam e entram em direção à funda, sobem com a funda para penetrar a região dos Demos a partir da região do Gungual. Aí, em 1917, penetram na região dos Demos e lá encontram aquilo que se chamam a chamada Guerra do Cazuangongo. A Guerra do Cazuangongo foi levada por aldeias dos Demos. A minha aldeia, claro, não ficou atrás, tendo em conta que nessa altura o meu avô era o Dembo, e este fazia os dois pés para apoiar o Cazuangongo. A minha avó era mestiça, confiado pelos portugueses para poder apoiar os portugueses, mas por trás o meu avô apoiava o Cazuangongo. Portanto, a aldeia de Gomiamquiama, na região dos Dembos, é uma aldeia mais forte. É a aldeia da primeira filha do soberano de Luanda, que é o Samba Yakimi Akaga. Esta Mondia Samba, que depois casou com um dos reis do Congo, que é o Mauso, porque depois nasce o filho do Garcia Mauso. Portanto, este é o grande motivo na região dos Dembos e na região dos Congos. A Mondia Samba é a filha do Samba Yakimi de Luanda, que este depois casa com o soberano do Congo. Esse soberano do Congo depois vem o Dom Garcia Mauso, que é um homem tão importante da região dos Quimbondo. Portanto, essa região de Cazuangongo era uma região muito forte aos portugueses. E alguma vez tem estado a dizer que isto deu um preço muito forte aos homens dos Dembos, porque em 1650 aparece aquilo que se chama os trabalhos forçados na região do Dondo, que posteriormente dá-lhe uma produção de um trabalho de fábrica da produção de ferro, em que esse povo, na resistência, fazem-na não poderem aderir aos portugueses e ficam no Dondo. O povo do Dondo é o povo dos Dembos. Estou a falar da família Guido Figueiredo, estou a falar da família do Brito Júnior, família Ovelho Júnior, Bel Brito, estou a falar da família Antunes, em Malange, essa família toda reproduz no Dondo. Segundo informações, segundo dados que eu tenho estado a recolher. Portanto, a região do Dondo é uma região precisamente expressa tanto da resistência do povo dos Dembos, em 1650. Em 1650, se não estiver aí. Então, esta população vem na região do Dondo, instalaram-se ali, e claro, depois cria-se o Massangano, e porque o Dondo tem uma explicação do ponto de vista da palavra,
Massangano também tem, porque alguém perguntou, e ele disse, isso é Massangana, Massangana é Massangano, Massangano é um branco que perguntou o que é isto, é massa, massa é milho, dondo é uma planta comestível que se come, é o que se comia naquela altura que se produzia, portanto aí nasce o nome do dono, se não estiver em erro, claro, se não houver o contrário, em relação ao que estou a produzir, mas as pesquisas feitas por mim têm a ver muito com o nome da região do Dondo. Portanto, e a região do Dondo é aquele povo que provavelmente terá feito o motivo da morte do Paulo Dias Novaes. Morte de Paulo Dias Novaes já? Sim, senhor. Paulo Dias Novaes morreu na região do Dondo, e até porque tem lá o seu cemitério, né? E o Paulo Dias Novaes morreu aqui? Sim. Mas como? Nas resistências das Ingamande, já que... Porque até Gingamande não é de Malange, Gingamande é ambaquista, Gingamande pertence aos Dembos. A Gingamande é a família do soberano de Luanda, que é a família do samba, aqui mesmo. Samba. É o samba, que nasce um Golaquilões, que é samba. Golaquilões, que é samba, é a sequência do Ariquilões, porque isso é a família Golaquilões, que é samba. É a família que vai reproduzir-se a Malange, é a mesma que se descreve na região da Ambaca, onde nasce a Rainha Ginga. Isto, se eu não estiver em erro, claro, as pessoas que tiverem subsídio melhor podem acrescer ou corrigir-me, mas a verdade é, porém, a Rainha Ginga pertence ao soberano Luanda. E essa é a razão, o motivo da luta da Rainha Ginga, a região subscrito dos Dembos. Tanto o Ari, que é o seu primo, irmão, claro, traidor, traiu, né? É próprio, porque os prós e os contras acontecem. Há os traidores, há os positivistas, positivistas, isso acontece em filosofia, claro, aconteceu com o Ari, foi o traidor da prima. Portanto, na penetração colonial, no ponto de vista dos portugueses na região dos Nomes. Estou a falar com o mais velho Daniel Musungu, que vem dos Dembos e está a dar-nos pinceladas importantes, prestar atenção a este diálogo, muito há para dizer. O mais velho faz investigação, procura saber. Tocou-me aqui num ponto importante. Temos muita coisa para falar, mas é um ponto importante aqui. Falou do milongo, falou de medicamento, Dembo, medicamento. Mas que medicamento é esse? É uma folha? O que é isso? Mas explica-nos ainda. Bem, Ndembo é a estrutura precisamente da folha que é medicamento, tendo em conta a importância dela, de que é medicamento, aquilo que podemos considerar aquilo que aguentou os guerrilheiros. Mas Milongo. Ndembo. Assim do tipo o quê? Ndembo, a epistemologia da palavra parte no conceito de Ndembo. Ndembo é a estrutura de medicamento tratado para poder ser inserido em qualquer local onde tivermos uma incisão ou uma corte, etc. Então, isto Ndembo, chama-se Ndembo. Então, este Ndembo é o que trata. Ndembo é que trata. Por isso é que eu considerei isto, como disse atrás, Ndembologia é o conceito de estudo, porque merece um estudo, e até porque os códices dos estudos feitos no arquivo histórico é muito restrito. Os Dembos não fornecem informações aos portugueses. Não forneceu. O arquivo histórico de Angola não tem explicações dos Dembos do ponto de vista extensivo, até porque a história colonial trazia muitos elementos que era falsificado e mal entendido pela interpretação da língua, porque os portugueses não sabiam falar a língua local. E algumas vezes traziam elementos que não condiziam com a realidade da região. Claro, escreviam como queriam, claro, eles criam vários relatórios para informar precisamente a sua origem, mas os Dembos não forneceram informações aos portugueses. Esse é um dos elementos que a sociedade tem que saber, que os Dembos não têm explicações aos portugueses. Simplesmente, o único relatório que eu conheço de uma explicação geralmente extensa é o relatório do Quingando, que é o capitão João de Almeida. O João de Almeida, que foi posteriormente reproduzido em Lubango, em que até lá em Lubango foram lá a população dos Dembos lá a residir. Estou a falar dos avós de Cluny Payama e outras pessoas, portanto, esses são descendentes dos Dembos. Lubango tem um conjunto do povo de Malange, em 1636 desceu lá o povo de Malange, em 1917 terá ido lá o povo dos Dembos,
E com uma descrição conhecida, tendo em conta o comportamento também da região da Huila, tem muito a ver com os demos. Porque o Huila, para a nossa interpretação, é Carência. Para eles, lá é Mamuila. Mas isto entra na dicotomia da interpretação das palavras, dependendo de quem vai explicar. Mas para nós, a região da Huila é a região dos demos. Pois bem, então, ouvindo tudo isso, parte do que vai contar aqui, pelo menos deixa-nos saber que há uma grande cultura de tradição. Há uma cultura de tradição que foi levada um pouco à nossa espiritualidade pelos portugueses. Quer dizer, os portugueses fizeram-nos muito mal. Retiraram-nos a espiritualidade. Né? Os nossos milongos deixaram de existir. Podíamos voltar aos milongos agora, mas até hoje, quer dizer, o que nós estamos a fazer, ainda estamos diante daquilo que o português fez. Nós nem sequer fazemos investigação para ir buscar tudo isso para benefício da nossa população. A comida está aqui. Os milongos estão aqui. Nós não precisamos da Europa para nada. Do que está a dizer, vê que a nossa cultura de tradição começa há muito tempo. Quer dizer, como está a falar de recuou até 1630, não é? Quando eu sei que em 1619 saíram daqui escravos para a Europa e Estados Unidos. Vamos falar disso. Mas ainda quero reaver o que nós temos aqui em África e o que praticamente foi roubado pelos portugueses que cá vieram com uma língua estranha, colocaram-nos a língua e dominaram tudo que era nosso. Quer dizer, o que é nosso, o original, deixou de ter efeito. Fala-nos isso, mais velho. Bem, é assim, os africanos das suas independências dos anos 50 e 60 só puderam não produzir o essencial, aquilo que o Egito exportava. Os faraós exportavam toda a vida à Europa, tendo em conta que é em África onde havia tudo quanto os portugueses precisavam, os europeus. Para dizer que a África tem tudo para viver à solta sem qualquer oscilo da Europa. Do ponto de vista por exemplo, estou a falar de medicamento, os pormenores que nós temos, a guerrilha sobreviveu por razões alheias à vontade da disposição dos medicamentos convencionais. Nós não tínhamos medicamentos convencionais. Aliás, meu pai era enfermeiro. Repara que eu ando aqui à procura de uma pesquisa, de um apoio, porque há um tubérculo selvagem que é capaz de extrair uma bala, uma projeção, sem qualquer operação cirúrgica. Nós cá temos essas plantas. Tem o nome dessa planta? Temos, sim, senhor, mas não posso produzir aqui, porque senão os curiosos vão trabalhar nesse sentido. Aqui roubam as ideias. Roubam, sim, senhor, roubam. E roubam para nada. Roubam para nada, só para estragar. Naturalmente. Mas vai investigar e um dia, quando... Eu tenho estado a investigar isto, porque repara que nós cá temos tudo, e até porque a fórmula de Forever, segundo pesquisa, veio do Egito. As plantas Forever, que se vendem hoje na América, são produzidos por um homem que há anos, mas percebi que ele estava com 1100 e tal anos. Claro que é um americano, as fórmulas vêm do Egito. Será que é o Herbalife? Parece que Forever tem a ver com o Herbalife. Naturalmente. Agora, repara que nós temos, por exemplo, um álcool natural que é capaz de conservar um ser humano sem qualquer problema. Estamos a falar do maruvo. O maruvo conservou os faraós. O maruvo, o álcool africano, que é produzido pela palmeira, é um dos melhores álcools que conseguiu, portanto, conservar os faraós a um período, sei lá, milenar. Eles quando tratavam os faraós, do ponto de vista de conservação, era o chamado natrão, era tirar o cérebro e tirar, portanto, as vísceras e meter num tambor o sal, para ficar o tempo que os faraós ficaram. Eu tenho estado a fazer a pesquisa dos faraós, que os 9 faraós, claro, os 9 faraós prevaleceram graças a essa substância que é o maruvo e o sal, que é o chamado álcool africano que nós produzimos aqui facilmente. Então nós temos muita coisa aqui para fazer. O grande problema não é a importância dos Estados africanos, para falar concretamente de Angola, para poderem encontrar esses elementos, para evitarmos a importar. Nós podemos fazer tudo aqui. Podemos. Mas até o sal que estamos a importar, eu li há dias, uma notícia aberrante, que Angola tinha gasto quase 16 milhões de dólares para comprar sal. Mas a sal, então um país com um mar de 1.600 quilómetros, então sal, que pode ser fabricado aqui, se sal estamos a importar com 16 milhões de dólares, não, de euros.
Então, mais velho, o que é que podemos fazer? Qual é a ideia que nos pode dar? Já vai falar disso a pouco, mas temos aí alguns factos. Estamos aqui a falar com o mais velho Daniel Mussongo, que veio até nós para esta experiência, né? Contar um pouco do que sabe sobre o seu passado. Programa Ponto de Encontro 91.7. Ponto de Encontro. Angola, nosso país, não existe há mais de 250 anos. Angola é recente. Quando você fala 500 anos de colonização, é mentira. Luanda. Angola. Não existe, não é um facto, uma ideologia. Quando o Dingocão vem aqui, não era Angola. Timbavita, onde estamos, não vivia como angolana. Os portugueses entraram mesmo aqui. Aqui, por aqui. Foi mesmo vocês deixaram entrar o português aqui. Não é para vir nos impor a língua portuguesa. Ponto de Encontro. Você não sabia o que estava a vir. Não. Vieram para vir colaborar conosco. Não é vir até colonizar. Não era isto. Daniel Mussongo, pelo que está a ouvir, o que é que acha de um programa com esta dimensão cultural? Bem, eu penso que o programa com esta dimensão tem por nós em Angola, os angolanos, trazer a apreciação de encontrar os métodos para desenvolver Angola. Portanto, isto é ponto de vista de exploração, ponto de vista de princípio, que visa... A exploração é a investigação. Naturalmente, que visa a dar a conhecer que nós, por si só, podemos, de facto, desenvolvermos o nosso país e o nosso continente. Mas acha que nós conseguimos encontrar qualidade mental para tal? A colonização não estragou a nossa mente, ao ponto de não conseguirmos sermos cientistas nessa terra e descobrir as nossas próprias coisas para não comprar o sal a 16 milhões de euros. Acha, mais velho, que temos essa capacidade intelectual de conseguirmos dominar hoje o nosso próprio continente, a nossa própria superfície, com tudo que tem nessa natureza? Conseguimos? O que é que tem que se fazer para já, para nós conseguirmos dominar esta natureza e dar aquilo que efetivamente precisamos sem depender da Europa, por exemplo? Bem, eu penso que nós, para sairmos nesse conflito de dependência, é interesse dos governantes. O governo que tem que estar interessado. Está-se a falar de pesquisa, está-se a falar precisamente de explorações, está-se a falar de procura, de reencontros, de alguns elementos. Portanto, isto carece investigação e carece investimento. Logo, isto interessa, repara, por exemplo, do ponto de vista do corpo jurídico, nós continuamos a depender com os padrões europeus de Portugal. A nossa legislação portuguesa tem muito a ver com a vida colonial. E há bem pouco tempo evocou-se a uma lei jurídica que estava ligada a Portugal, de 1836, só agora é que foi precisamente dirimida, porque estava considerada ultrapassada. Mas se nós pudermos investir, nós temos uma dependência extremamente interna que não temos nada a depender lá fora, e porque nós temos padrões locais. Mas, velho, vamos só fazer um breve stop, porque há um ouvinte que ligou que deve estar interessado em alguma informação. Coloca-se a pessoa aqui, o escutador, para ouvirmos quem vai falar para nós e o que é que quer dizer-nos. Olá, boa noite, quem está em linha? João António, fala-nos de onde e o que é que nos queria dizer? Sim, senhora. Obrigado. A nossa história, sobretudo da Angola, da África, da popular de África, mas vamos falar em particular da Angola. A história da Angola anda muito desovada, então é necessário que a Angola também procurar as mais velhos que têm o conhecimento e para passarem o conhecimento para as pessoas. Com base naquilo que o mais velho estava a dizer, não é?
assim, do estômago, não é? E eu fiz várias consultas que estavam me complicar, inclusive a hora de defecar era uma grande dificuldade. Mas eu fui, naquela conversa que eu fui tendo com pessoas, me falaram da moringa. A moringa, por exemplo, é um grande medicamento tradicional. Hoje em dia, eu sempre, todos os dias, eu mastigo 2, 3 potes de moringa e me faz muito bem. Então, é necessário que as pessoas terem de passar esse conhecimento. Agora, com base também, eu queria dizer que nós africanos temos que procurar estar a escrever mais. Porque os africanos não gostam de escrever, particularmente estamos a falar, não sei, outra parte da África, eu viajo um pouco, mas nós angolanos, os mais velhos angolanos, escrevem pouco. E nós não sabemos o dia de partida. Mas muitas vezes nós temos vários conhecimentos. Já que nós escrevermos, então há sempre alguém que vai encontrar e vai, não é? Dar a continuidade daquilo que a vontade de... Não. Sim. Obrigado. Olha, ouvinte. Sim. Obrigado. Obrigado, 19:16. O jovem faz um reparo ao programa, é importante, uma crítica bastante construtiva. Mas o jovem não precisa ter receio de as coisas não acontecerem hoje. As coisas são para muito tempo. Nós estamos a vir, o mais velho está aqui, já discorreu até 1630. Então é para ver que a vida não acaba hoje. E há outros que virão. Mas ele também está preocupado com o fato de ninguém escrever alguma coisa. É uma preocupação. Não faz mal. Ainda não se escreve, mas quem sabe um dia vão escrever. E a oportunidade que eu tive de trazer o Sr. Daniel Mussungu aqui é porque temos que procurar as pessoas exatas para este tipo de espaços de combinação da cultura de tradição de Angola e de África. Mais um ouvinte? Meu Deus, nunca tivemos tanto ouvinte assim. Alô, boa noite. David Agostinho, boa noite. Queria dizer-nos alguma coisa? Sim, eu fiquei com uma inquietação. Já que o mais velho ali falou dos multileves, e disse há pouco tempo que alguns povos que habitam atualmente na Huila estão oriundos dali também, dessa região que ele está falando, os tempos na memória de uma pessoa. Então eu queria saber se aqueles muquilengues da Huila também têm alguma influência com esses muquilengues daqui dos tempos. Ok. Pronto, ficou então, David voltou para fazer. Mas antes de passarmos o mais velho, vamos colocar um espaço de spot do qual nós, em 2019, fomos recolhendo matéria com gente que sabe da matéria para falar aqui em Ponto Encontro 91.7 MFM. Ponto de Encontro. Pai, boa noite. Boa noite. Boa noite, pai. Está bem disposto? Quantos anos tem? 15 por dugu. Bula nos anos. Não vou me sambuar. 107 anos da idade. MFM. Feita para você. Eu sou de um Zeto. Você é de um Zeto? Miguel, eu sou de um Zeto. Mas nós falamos a mesma língua. Então, somos qualquer coisa. Então, estou Moana Congo. O idioma, é Miguel, o idioma. É para ouvir. A não me está morrendo, Moisa. Oi, Tutu Moana Congo. Quem ouve a MFM tem acesso às exclusividades. Aranha é filho do Reino do Congo, se estou a mentir. Vamos perguntar mais. Aranha como é? É o filho, Moana Congo. A rainha Zinga, Moana Congo. Coeto Catuca. Veio do Congo com Angola de Luange. Angola de Luange saiu daqui
foi lá para dirigir aquele tribo de Matamba. O nome do Ngola está em Kikongo. Ngola é o padre. E ele pertencia ao clã de Kitsaku. É aquilo que eles disseram, Kiluanji. Ponto de encontro. São 9 horas e 20 minutos. Eu é que agradeço a presença do mais velho Daniel Musungu aqui. Obrigado por ter vindo. Está a fazer bem a muita gente. Estamos a passar a informação de onde nós viemos, muito importante. Mas antes o David ficou preocupado com o que disse acerca da ligação entre como é que Quilengue. Ok. Como é que é? Posso tirar? Não, pode tirar, era só para ouvir. Bem, é assim, a antropologia confere a realidade dos factos, transporta as imagens que alinha. Sim, senhor. Logo, o Quilengue dos Dembe, o Quilengue que está na Huila. É o mesmo Quilengue. Okay. Porque depois de ter feito o meu levantamento, do ponto de vista da realidade dos factos, confere-nos a obrigação de dizermos que aquele povo tem a ver com a região dos Dembes. Logo, a região dos Dembes estava ligado também, ou está ligado com a região de Bailundo, tendo em conta a complicência que tinha entre o reino de Bailundo e o reino dos Dembes. Sim, sim. O reino de Bailundo e o reino dos Dembes tinham uma ligação de complacência do ponto de vista da sua governação e da sua realidade administrativa, atendendo o caráter da governação africana. Aquela chamada, uma governação de irmão entre irmão, e aquele povo da Huila tem a chamada ligação do povo dos Dembes, provavelmente também que vem em direção lá no Ambo, temos o povo do Mungo é Quimbundo, é despedida. Claro, a gente pode entender que esse povo é o povo dos Dembes. Temos o povo Kissala também está em Kibaxa, o povo dos Dembes. Tudo que tem uma ressonância de um contexto de um lado para o outro é transportado para uma imagem do passado. Portanto, a gente não vamos descrever como elementos de alternização ou de Bailundo para o Quimbundo para o Bailundo, mas que é o mesmo povo. Por isso é que eu disse que o povo do Bailundo tem uma ligação com a região dos Dembes. E o povo da Huila também idem, tendo em conta que os Dembos falam Kyoto. Kyoto é o chamado, que chamam Xilar, não encontro, não é? Esse encontro chamam Kyoto lá, Kyoto dos Dembos. Então a gente faz a ligação antropológica do conjunto do Kyoto dos Dembos e Kyoto da Huila. Kyoto é o encontro da fogueira, a noite onde passam os provérbios, as informações do ponto de vista da juventude. O Gisabo, não é, mais bem? Onde passa o Gisabo. Olha, uma coisa que eu queria também saber é como é que veio, como é que derivou a palavra Ambaka? Ambaka, segundo as minhas pesquisas, não vou reprovar porque já está escrito, Ambaka, o povo dos Dembos falavam muito Ambauá. Ambauá é um cruzamento, não é verdade. Acredito que esta palavra foi a referência para poder distinguir o cruzamento das línguas dos Dembos. 6 localidades que contribuiu ou que reproduziu a chamada língua Ambaka, na região dos Dembos. Veja que o de Caxite fala diferente, de Catete fala diferente, do Mungo fala diferente, é Quimbundo. Mas na sua ressonância, da sua contribuição do ponto de vista da descrição, o Quimbundo nasce precisamente ali na fonologia da terminologia, onde o indicador vem a dizer que é Quimbundo. Mas alguns elementos é descrito com aquilo que se chama as senhas das palavras. Sim, senhora. Já vamos falar um pouco sobre essa confluência do pessoal do norte aqui na ilha de Luanda, como é que vieram. Mas antes eu queria tocar um pouco na história dos escravos africanos, sobretudo os de Angola, que saíram daqui para vários pontos do mundo. Angola, no século XVII, começou a ser visitado para doar a pessoas com força. Eu creio que até eram os melhores, os homens mais fortes aqui da nossa terra, para viajarem para outros pontos. Tanto é que eu fui aos Estados Unidos da América e encontrei a história de que escravos, os primeiros 20 escravos que chegaram à América e trabalharam em Virgínia e também em Jamestown, são escravos que saíram em Angola. O que é que o Iber sabe disso? Bem, o que se sabe disso, a volta de escravos de Angola, são escravos, portanto, ligados ao período de exploração inicial que se vendia aos escravos. Hoje sabe-se dizer que os escravos eram vendidos pelos seus donos ou pelos
ser responsáveis regionais, mas a verdade, porém, deverá ter entrado um contexto diferente daquilo que sabemos interpretar hoje. Porque os escravos benignos também estiveram nos faraós, também estiveram no Congo. Estou a falar benigno porque o Congo, depois de ter um escravo muito tempo, também era chamado família e algumas vezes até chamado Nuana, que é Moana é filho. O escravo em África é muito diferente daquilo que nós podemos explorar ou podemos aperceber do ponto de vista do exterior. Portanto, os escravos de Roma, aquilo que Deus chamado, quando Roma chamou os escravos, que depois entrou em grandes ciúmes com os faraós, eram muito diferentes do ponto de vista do seu tratamento. Os escravos africanos são diferentes. A escravatura é uma palavra maligna no ponto de vista da diminuição do contexto da interpretação local, em que onde há pobre há rico, onde há rico há pobre. Então a palavra escravatura, ela aparece como uma palavra de uma interpretação tanto pejorativa, mas que essa tem uma explicação do ponto de vista da sociedade. Tanto existiu em Roma, existiu na Grécia, existiu em outra parte. Quer dizer que eram ricos que tinham propriedades humanas. Sim, né? sim. E vê bem que a história que contam, por exemplo, com relação ao Sr. António, que depois na América se chamou o negro, né, o angolano, ou o Anthony Johnson, ele próprio saiu daqui daquela maneira, mas depois lá ele também tornou-se praticamente uma pessoa com proprietário, né? Um proprietário de escravos. Nossa, desculpa. Pois, porque eles chegaram lá em 1619, né? Mas velho recuou até 1930, eu recuo até 1619 para essa história com a ligação com os escravos. Quer dizer, o angolano é tão vivo que mesmo chegando lá, ele próprio domina e depois também já é proprietário. De qualquer maneira, quer dizer, é a história que contam, não é? Mas a verdade é que levaram daqui homens para trabalhar no exterior. Como é que éramos no passado? O mais velho falou em ferro, trabalharam em ferreiros, não é? Será que o homem angolano, estou a dizer o angolano, ou até o africano, era forte na época? Não eram pessoas como nós, assim pequenas, eram grandes? Como é que eram, mais velho? Qual é a ideia que tinha dos angolanos do passado? Quer dizer, os angolanos do passado, a sua característica do ponto de vista da essência, eram mais robustos. Eram robustos. Basta ver que a minha mãe, a mãe do Lopo Nascimento, a estatura do Lopo Nascimento é a estatura da mãe. Sério? Tanto esse contexto trazia na percepção de um caráter muito forte em que esses foram parar na América dessa estatura. Portanto, os melhores angolanos, quer dizer, eu acho que dos melhores africanos estavam aqui em Angola. Naturalmente. Será que era por causa da guerra? Aquela refrega que tinham, um ferro que batiam, essa extensão que nós tínhamos? Não. Okay. Aquilo é assim, acredito que os portugueses também, que são descendentes da África, e algumas vezes, claro, o Marrocos, chamado a Guerra dos Mouros, são os portugueses que partiram para ali, para aquele território de Espanha, para posteriormente descer e terem aquele território. Eles conheciam mais ou menos a noção de que eram os africanos, porque eles também são descendentes da África. Então, esta característica de serem muito forte em trabalho, então isso trouxe-lhes agonia de poderem precisamente levarem na exploração essas pessoas para poder desenvolver a América. E até porque falar do seu Antônio, que antes tinha os escravos, depois de ser escravo também foi escravo lá, não tinha mal nenhum, porque a dona Ana Joaquina era uma mestiça, aí onde está o tribunal. Por isso é que o tribunal, na essência do contexto, tinha que pertencer àquilo, à cultura, tendo em conta que aquele era o local onde se vendiam os negros aí ao lado do Banco Nacional, que hoje é o tribunal. A história da dona Ana Joaquina? Naturalmente. A dona Ana Joaquina era mestiça, e é aí onde se congregavam os negros para serem vendidos partindo para a América, é uma das localidades. Portanto, a Ministério da Cultura hoje pode levar à essência essa questão. Eu trabalhei nesse projeto porque eu, quando estava a trabalhar sobre a exploração da diáspora, tanto entrei nessas medianas e a perceber-me que a dona Ana Joaquina era uma das estruturas da estação da venda dos negros. Ana Joaquina era portuguesa? Não, é filha de um português, mas claro, o mestiço é angolano, né? Os mestiços são angolanos, são africanos. Então é aí que faziam o trabalho, todo o negócio da venda dos negros? Era uma estação de venda.
Aí mesmo no Palácio? Aí mesmo, onde está... Na Justiça. Da Justiça. Por isso é que se manteve. Eu acho que lutaram muito para que aquilo tivesse a mesma configuração. Naturalmente. Só foi isso? Naturalmente. Aí até podia estar o Ministério da Cultura, porque a característica dela está ligada à cultura. Nada a ver com a Justiça? Não, tem nada a ver com a Justiça. Tem a ver com a Justiça uma interrogação, porque a Justiça devia ser o contrário para conservar o contexto passado. Aí podia manter precisamente o Ministério da Cultura, ou parte integrante da cultura. Tal qual como o Palácio de Ferro. Palácio de Ferro também. Qual é a história do Palácio de Ferro? Palácio de Ferro, claro, aquilo é um trabalho da estrutura holandesa que tem a ver com as características tanto arquitetónicas dos holandeses. Palácio de Ferro. Demonstração de trabalho ali frente a Indiama, lá embaixo. Sim. Claro que isso são locais onde devia pertencer à cultura, porque aqui tem a ver muito também com uma explicação do passado que precisamente descreve o contexto dos holandeses. Muita história. Olha, já agora aproveito, tem muita gente que quer falar connosco. O senhor Daniel Mussum gosta... Castro também, o Castro pode entrar. O Castro? Mas algumas vezes as pessoas não conhecem o Castro e... Castro. Mais Castro, nome comercial, né? Castro, mas vendo também Castro. Castro. Então, não, eles não estão a ligar porque conhecem, estão a ouvir a história e o pessoal quer... Mas não há problema, vamos dar, depois daqui a pouco, vamos dar aí uns 10 minutos para o mais velho conversar convosco e saberem alguma coisa. Não podem ser muito longos, porque também queremos ouvir, queremos aproveitar a presença do mais velho para saber de outras coisas. Mas, velho, esse destino de muita gente que estava mais a norte, sobretudo naquela época, para descerem até aqui a Luanda e depois fazerem da ilha uma morada. Como é que acontece isso? As pessoas ouvi dizer no passado que as pessoas vinham a pé. É verdade isso? Bem, a ilha é bem sabido que os primeiros que penetraram em Luanda com mais forte foram holandeses, não é? Segundo a história, reza a história. E essa depois essa é descrita pelas explorações portugueses, que tiveram mais força para entrar em Luanda, em 1505. Logo, a ilha de Luanda, eu geralmente chamo a Federação dos Congo e os Quimundo do ponto de vista benigno. Repara que lá os lilheus, os bacongos, os Quimundo não discutem, eles porque estão bem estacionados, tendo em conta o acordo ou mesmo o comportamento do Reino do Congo com os quimbundos. Sim. Com os quimbundos. Então é ali onde havia o grande mercado de exploração do Zimbo. O Zimbo é explorado na ilha de Luanda, que serviu a moeda da África Central na altura. Portanto, o Zimbo era uma moeda da África Central? Era uma moeda internacional? Era uma moeda circulatória, sim, senhor, desta região. Okay. E ali a responsabilidade de estar lá os bacongos na ilha e estar os Quimbundo, portanto, é um acordo muito forte dos Quimbundo e os Kikongo. Eu, como disse, que a mulher do samba, Kaga, Samba aqui, Kaga, o soberano de Luanda, era conguesa. Sim. Logo, Koga são conguesas. Vem do Congo. Os Congos são congueses, sim. Pois, antigamente não havia zona limítrofe, não é? Não havia limítrofe. A África, né? Viajava-se de Maghreb até Orange. Maghreb até Orange. Porque repara que o faraó, a uma dada altura, reparou, viu o pigmeu, chamou de candengue. Chamou candengue. Os candengues são os pigmeus da África que proliferaram ao longo desse contexto, que não foram devidamente explorados e devidamente desenvolvidos. Como estamos a falar dos Boxman, por exemplo. Boximans e Angola estão aqui há 100 mil anos, segundo dados, não é? São então desse território. E de maneira que estes também são do mesmo grupo ligado aos pigmeus. São bem conhecidos ao nível da África, quer dizer, é uma classe social, antropológica, bem reconhecida, desde o Maghreb, do Orange, de Maghreb a Orange, Maghreb, do Egito ao sul. Ainda voltando para a ilha de Luanda, eu noto que a língua materna por qual se fala é mesmo o Quimbundo. Mas será que o pessoal que veio para a ilha, que desceu até a ilha, vieram só da área de Quimbundo ou eles também falavam Kikongo? Não, lá há o Kikongo, também há os Kikongo. Simplesmente, os Quimbundo é a maioria. Portanto, tomou o contexto de serem maioritários,
do ponto de vista dos quimbundo, mas também os congueses lá existiram de acordo com a realidade que existia entre o Rei do Congo e a região dos quimbundos. Agora, a tradição, essa cultura de tradição. Mas, velho, como é que era a vossa tradição? Como é que era a nossa tradição no passado? Como é que vocês viviam no passado? Como é que o mais velho, quando chegou, encontrou a nossa civilização? Quando chegou? Quando nasceu, depois de ter uma lucidez, aos 7, 8 anos, como é que era? Só para facilitar-nos um pouco a nossa maneira de viver hoje. Bem, no ponto de vista da convivência anterior, era muito diferente em relação à vida atual. E, aliás, o que se refere da convivência anterior, havia regra de convivências e regra de estar. Logo, a educação era uma educação praticamente monitorizada do ponto de vista dos princípios africanos. Saber estar, saber falar. Este comportamento dava a uma educação com uma essência aos africanos, concretamente os angolanos, muito diferente em relação à situação adversa da juventude atual. Estou a referir à minha época, sou dos anos 50, e, no entanto, eu ainda encontrei princípios bons de convivência, de estar, e destes, tanto, tirei parte que importa-me também, algumas vezes, para ser os meus filhos, para poderem partilhar a sociedade. Portanto, era muito diferente em relação ao que se refere hoje, ao que se vive hoje, do ponto de vista da educação. Hoje o jovem é intrometido, quer se meter muito na conversa dos mais velhos. Como é que era no passado? No passado, os mais novos, quando tivessem encontrado os mais velhos a que falar, eles veniam-se, cumprimentavam-se, faziam a vênia e retiravam-se. Não era permitido. Não era permitido ficar? Não era permitido. Onde e até os meus dias, estou a falar dos anos 60, o meu avô morreu com 135 anos. Perdão? Com 135 anos. 135 anos? E quem me deu alguns subsídios que eu tenho agora é o pai do Nito Alves, que o avô do Nito Alves morreu com 180 anos, nos anos 40. 180? 180 na região dos Demos. Esse subsídio trago eu como elementos do passado da região dos Demos, do ponto de vista da educação e da cultura. Mas espera aí, angolanos já viviam até essa idade? E nós agora estamos a viver com 40 anos de idade. 42 vai embora, morre. Porque o limite de vida do angolano é este. Já haviam angolanos que viviam mais de 150 anos no passado. Será que... Então estamos a regredir. Qualquer dia vamos aparecer, ou mais velho? Qualquer dia vamos ter que, afinal, 10 anos é o máximo para o angolano. Por esse andar, se no passado nós tínhamos muita gente, hoje só temos cerca de 30 milhões de pessoas. Com tudo isso vazio, os milongos estão aí. Estamos a tomar os milongos estrangeiros. Como é que vai ficar daqui a 100 anos? O mais velho tem ideia de como é que vai ficar 100 anos agora? Tem alguma ideia? Bem, essa ideia que eu devo dizer o seguinte, é que a sociedade tem que ser reestruturada do ponto de vista educativo, porque é a educação que dá a essência do homem para comportar-se e saber viver. Diz-me o Velho Bernardo, porque parte dos subsídios que estou aqui a dizer-vos foi o Velho Bernardo que me traduziu, e claro, como estudante de História nos anos anteriores, eu trazia esses elementos já para poder me reportar, a qualquer altura poder explicar. O que é que se passa? O que se passa em Angola hoje, o maior problema da juventude, sobretudo, é o problema mediático. São muito mediáticos. É tudo rápido. E depois o problema do jovem mediático é o dinheiro. Já agora, sem fugir, vocês como é que antigamente, jovens, como é que pensavam? Já pensavam no dinheiro? Vocês podiam sobrar dinheiro no passado? Bem, o dinheiro faz parte da vida do homem. Mas no passado era assim também, jovem, imediato, não. Dinheiro, tudo é dinheiro? Não. Como é que era? Não, repara que eu nos anos 80 ganhava 11 mil kwanzas, como técnico de segunda classe, mas esses 11 mil kwanzas davam-me para viver durante o mês e tinha reserva para poder. Sabe porquê? Porque o problema não está no número, o problema não está na importância do próprio dinheiro. Eu fico triste, mais velho, Castro. Temos um rio tão grande, com muita força, que sai do Bié para Luanda. Chama-se Rio Kwanza. E o nosso dinheiro, o Kwanza, não tem força.
Não sei o que é que se passa, mas ele sabe o que é que se passa. Não, o que se passa é problema de produção interna. A per capita só resulta com um processo de desenvolvimento interno, uma produção interna. Claro que nós temos uma população que ultrapassa os limites da existência do povo de Luanda, esse não suporta aquilo que se produz em Luanda. Agora, o governo tem que ter a noção de criar a expansão, de dar vida a esta população, que não pode estar concentrada em Luanda. Eu, no meu caso, como governança, se fosse, pensava-se precisamente para esta população ter uma expansão de convivência do ponto de vista regionais. Quer dizer, o que vive em Luanda não pode esperar uma produção apenas de Luanda, aquela produção mesquiça que anda aí à rua, vende, compra e vende, mas que sim criar precisamente aquilo que se chama o emprego, o desenvolvimento, a indústria, etc, etc. Claro que Luanda está à volta de 3 províncias, temos o Bengo, temos o Kwanza Norte, temos o Kwanza Sul, num perímetro de 100, 150 quilômetros, Luanda podia expandir essa população para poderem ter uma convivência produtiva. Só Luanda podia dar para produzir, porque toda a região de Luanda é uma região precisamente circundada por rios. Claro que nós só temos a América só tem 2 rios, mas repara que a América não falta água para produzir tantos alimentos. Então o governo tem que ter uma política de expansão da população, porque a política de expansão da população é pensar o número da densidade que existe em Luanda, quanto come e quanto podem gastar. É prever. Naturalmente, a previsão tem que ser quanto podem gastar essa população e depois também pensar pelos espaços habitacionais. Nós hoje nos atropeçamos em Luanda, nos anos 80, por exemplo, morava ali na Cuca, podia vir de carro a 15 minutos até o Hospital Militar onde eu trabalhei, mas hoje já não se faz isso. Mas isso tinha que ser uma noção de Estado, uma noção estadual. O Estado é que tem que ter a noção para criar a expansão desta população, para a população poderem estarem, precisamente, sentirem-se mais livres e sentirem produtivos para podermos ter uma per capita, portanto, divisível. Acha que o nosso Estado não tem uma previsão de como vai ficar Angola nos próximos 100 anos, pelos vistos? Bem, eu não vou reprovar num Estado tão mensurável não pensar assim. Claro, se não pensasse assim, então diríamos que não estão a pensar nada. Bem, mas eu aconselharia a pensar assim. Porque repara que a densidade de Angola são 30 milhões, em 82 éramos cerca de 8 milhões, era igual à população de Moçambique e dos países ultramarinos. Não percebi essa parte, pode repetir. Em 82 a população de Luanda era 8 milhões. A de Luanda? 75, ou de Angola? Não, de Angola. A população, os habitantes de Angola em 82 eram só 8 milhões. A volta desse número. Mas eu quero ajudar aqui também nesse... Bem, se estiver errado, acredito que seja um número maior. Eu só quero ajudar para o Sr. Castro, para dizer que em 1920, segundo o livro que eu li do Sr. Barciela Santos, Angola tinha 3 milhões de habitantes. Em 1920. Mas ele está a dizer que em 1982 nós éramos 8 milhões. Mas agora, com essa estatística mal feitas em 2 semanas, estatística de um país como este, 1 milhão, bom, vamos nos hectares, 125 milhões de hectares. Vai-se fazer estatística em 2 semanas, do dia 16 ao dia 31 de maio de 2014? É possível? Um país tão grande como este, com tantos labirintos, vamos fazer a estatística, o censo, em 2 semanas? Não é possível. Eu acho que nós não chegamos a tanto. 28 milhões, não sei. 82 éramos 8 milhões, agora em 2014 já éramos 26, 27, 28, e foram arranjando números também por aí. E para ser que em 82 a população mundial era 5 bilhões e meio, hoje estão a caminho de 7 bilhões e meio, essas comparações e essas velocidades temos de saber o porquê. Porquê é que esta produção tão excessiva, do ponto de vista local de Luanda e do ponto de vista do mundo? Agora, é bem verdade que também a África reproduz-se muito. Agora, reproduz-se muito porque temos as matérias-primas. Aqui, cabe os governantes, precisamente, agarrar-se as mãos para poderem reproduzir o que tem no subsolo. Nós temos tudo para poder viver. Tudo sem precisar de apoio. Temos tudo. Nós temos o essencial para viver. Porque repara que o Egito exportava, inclusive, a carne de macaco era exportada para a Europa. Carne para comer? Sim, senhor, para comer. Os europeus comeram isso. Macaco? Sim. A carne de macaco é comestível na Europa. Hoje é que é pejorativo só para os africanos. Mas o Egito exportou carne de elefante, carne de macaco para o comércio.
Sim, portanto, isso já não se pode dizer não, porque o Egito, a sua fama trouxe o declínio, precisamente, do subdesenvolvimento com o Egito. O Egito está a caminho de 80 e tal milhões, claro, mas também tem a ver muito com aquilo que os romanos tiveram contra os faraós. Portanto, só os romanos contra os faraós trouxe o subdesenvolvimento do Egito do ponto de vista da sua extensão de produção. Portanto, é assim. Olha, conversar é tão bom. Mais velho, eu estou tão aficionado por este espaço que dá a possibilidade de ouvirmos e ouvirmos-nos. Fala, porque o grande problema é que a gente não conversa. Não sei o que é que aconteceu, o pessoal tem dificuldade de expor a sua própria ideia. E isto não é desenvolvimento. O desenvolvimento começa pela a capacidade de nós termos de interagir com a língua. Não é verdade? Tomar a fosse com a nossa própria língua, a língua materna. Bom, eu vou dar a oportunidade dos jovens falarem um bocadinho com o mais velho nos terminais. Já vai passar, quando são 19h46, eu estou aqui em Ponto de Encontro até às 20 na rádio. Não temos água canalizada. Tudo isso mesmo é necessário para o povo. Nós não temos água corrente até hoje, nas torneiras. Sabes quantos rios Angola tem? Angola tem 41 rios. Estou aqui desde 1985, estou nesse bairro, mas nunca tínhamos água, sempre comprávamos água na cisterna. Rio Kwanza, Rio Cubano, Rio Kassai, Rio Zambezi, Rio Cunene, Então eu sofri muito. Rio Kwanga, Rio Congo, Rio Quando, Rio Chiluango, Rio Beni, Rio Bere, Rio Cambo, Rio Lungambundu, Rio Chiquela, Rio Luai, Rio Calamba. A água mesmo tem que comprar cisterna. É uma cisterna está 14, 15 mil. Rio Ipembe, Rio Imbriche, Rio Chiumbe, Rio Caporolo, Rio Lunjinga, Rio Catumbela, Rio Bentiaba, Rio Dande, Rio Longa, Rio Binga, Rio Coilo, Rio Curoca, Rio Inquisse, Rio Cuvo-Queve, Rio Luena, Rio Cubal-Quicombo, Rio Lucala, Rio Guanavale, Rio Onzo, Rio Cubo, Rio Mpozo e o Rio Caporolo. De manhã a criança vai para a escola, não tem água para a criança tomar banho. Estamos a sofrer mesmo, é verdade. Estamos a sofrer. Vou dar boa noite a quem está em linha, que quer entrar e tentar a palavra aqui com o mais velho, Castro. Olá, boa noite. Olha, atenção, baixe o volume do rádio para facilitar a nossa conversa. Quem está aí? Perdão? Bernardo, falamos de onde? Bita. Está aqui em Luanda? Ok. O que é que queria... está aqui o mais velho. Alguma coisa para ele? Não acompanhou? Obrigado. Entrar. Ok, Bernardo. Muito gosto, um abração. Obrigado, mantenha sempre. Estamos aqui na MFM 91.7. É verdade que já não temos nenhum por enquanto, não é? Pois, mais velho, então, como viu, o mais velho, quando estava a ouvir a discriminação destes rios, estava a banar a cabeça? Sim, banei a cabeça. Banei a cabeça porque a América só tem 2 rios. A América só tem um seus Missouri, segundo a história universal. A América nunca se reclamou de água. A América nunca vai se reclamar-se nunca de água. Luanda tem cerca de 5 rios. Temos o Kwanza, temos o Luei, temos o Zenza, temos o Dange, temos o Ambriche e temos o Rio Onzo. Nem estão aí, nesse grupo. Precisamente. E eu devo dizer que o maior do nosso problema é de não saber explorar o que temos. Mas, velho, um minuto, tenho alguém aí. Alô, boa noite.
Quem está aí? José Quiloás, falamos de onde? Luanda. Mas ligou para falar comigo ou com o mais velho? Que nós vamos estar ali. Muitos deles não tivemos a possibilidade de aprender. Por quê? Porque muita coisa que nos têm ensinado é mais com bagagens que têm a ver com matérias europeias. Nós temos muita coisa da África, em particular da Angola, na cadeira de Angola, que devíamos ter aprendido e não aprendemos. Olha que nós vamos primeiro foi buscar a essência do nascimento de cada como é que eu vou dizer? Localidade. Sim. Enquadrando. Eu soube que a origem do reino do Ndongo vem a ser buscada aqui por uma família que já praticava a cultura do ferro. Agora não tem bem mente para especificar, mas o mais velho estou dizer que um Balaquilanjo pai é originário de Luanda, coisa que eu ouço pela primeira vez. Então, porquê que se existe este tipo de matéria? Porquê que nos têm dado voltas a aprender coisas que devíamos ter aprendido para o nosso rico conhecimento acadêmico? É bem verdade, mas eu disse. O que nós hoje aprendemos é aquilo que praticamente o europeu quer que a gente aprenda, ou que nos ensina um legado que o europeu deixou. Mas nós temos o nosso próprio legado. Não se aprende o nosso legado por quê? Não se investiga o que nós temos por quê? Eu gostaria muito que isto se transformasse em algo que a gente pudesse ler. E se alterasse imediatamente determinadas matérias no que diz respeito desde o ensino base até o ensino superior, para ver se as pessoas conseguem perceber o que é o nosso ensino. Obrigado. Olha. Eu compreendo que está bastante chateado, compreendo, porque... Este contributo não só fosse para nós e se espalhasse. É hoje que eu estou descobrindo esse programa, coisa que eu teria descobrido muito mais cedo. Obrigado. Olha, é verdade que nós estamos aqui. Pode ver tudo através do YouTube. Nós estamos, veja no Facebook, ou vai no YouTube, põe Miguel Neto Ponto de Encontro e vai encontrar todas as histórias. Você não perdeu nada. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Estava no ar. Mas, velho, as pessoas estão preocupadas. Estão preocupadas que, afinal de contas, também tem que se ter vivência. Alô, boa noite. Boa noite, quem está aí? O problema é teu. Eu estou sempre no mesmo sítio? Acontece. Vamos embora. O que quer dizer a belga? Fala-nos de onde, a belga? Eu falo de Luanda a partir do motivo de Ana. Sim, senhora. O que queria dizer para o senhor Castro? Olha, esse mais velho não tem como. Eu acho que nós precisamos dessas coisas para tentar escolher o momento certo. Não é certo. Este momento que Angola tem que se reconhecer a nível da nossa cultura. Porque o mais velho disse muita coisa. Olha, já viu, ele falou um pouco de Lubango, onde que o povo sai do Bengo para parar no Lubango. Então, em suma, eu digo, todos nós angolanos somos irmãos e que nós precisamos é contar a verdadeira história. Aquilo que o Vinte disse, nós estudamos de Portugal e da Europa, toda a nossa vida só falamos da Europa. De Angola só falamos uma vez no ano. As nossas faculdades ensinam da Europa todo o ano completo, mas quando é falar de Angola, em particular de África, é uma semana. Isso não pode. Nós temos que voltar nossas raízes. Eu acho que o mais velho está de parabéns. E é preciso que eu digo para o mais velho que volta também nos programas, não é só sair. Envie cartas na universidade, fazer palestras.
Porque esse tipo de programa que o Miguel Neto tem, olha, até te digo uma coisa, está de parabéns, no jogo do xadrez há pedras essenciais. E na rádio, como locutor, tu és a pedra essencial em Angola. Porque se eu consigo ler muitos livros na semana e no mês, é graças a você. Aquilo que se dizia, uma leitura de bebida, a ressaca é o conhecimento. Então, o Cota está de parabéns, o mais está de parabéns. Obrigado. Obrigado, Belga, maquiado, mais velho, como vê. Então, os jovens estão preocupados, mas não vou lhe dar a palavra por causa do que aconteceu. O mais velho está a ouvir, todos nós estamos a ouvir. O senhor faz falta. Eu lhe trouxe aqui. Mais um ouvinte. Temos coisa a dizer adeus. Alô, boa noite. Boa noite, quem está aí? Perdão? Cardoso Almeida, pode falar um bocadinho mais alto ou eu tenho que levantar aqui os voímetros? Alô, Cardoso? Seja breve, olha o tempo. Atenção que eu... Faça a questão rápido, sim, porque também estamos ouvindo muito mal. Sim. Pronto, olha, chega, não temos tempo. O mais velho, ele disse que queria saber, ele é de Kwanza Sul, queria saber qual é a origem deste povo. Bom, eu não sei. O mais velho consegue explicar alguma coisinha em pouco tempo? As origens regionais, do ponto de vista dos estudos, carecem de uma antropologia profunda. Nós não vamos cá trazer falsas expectativas, porque isso trata-se de uma ciência local, uma ciência de conjuntura da história, da realidade dos antropólogos. Claro, não sou antropólogo, sou historiador, mas claro que eu não vou dar cá uma resposta tão precisa, e até porque o pessoal está... a qualquer altura poderá encontrar o subsídio à volta disso. Estamos a trabalhar no sentido de pesquisar e vamos dar resposta. Aliás, não é estranho, essa população é angolana. É angolana? Sim, é população angolana. Pode estar à vontade que é uma população mista angolana. Sim, senhora. É como vê, está todo mundo preocupado. Até um senhor ligou a dizer que devia fazer parte do grupo de investigação, palestras. É lógico, não é? As pessoas têm que conhecer a sua verdade. Mas agora, o Sr. Castro, qual é o castigo que íamos dar ao português por nos estragar esse tempo todo? Qual é o castigo? A gente ainda deve Portugal, nós próprios devemos Portugal, temos que pagar a Portugal. Quando Portugal ficou aqui, o tempo que ficou, roubou os nossos bens, a nossa própria cultura, complicou tudo e nós ainda temos que pagar. Qual é a sua ideia? Mesmo já fechar. Assim, relativamente à situação de Portugal, em relação às dívidas ou não, os portugueses, aquilo é um contexto estadual dos dois Estados. Portanto, nós, para referirmos a Portugal, não podemos ser tão maléficos a pensar pelo passado. Simplesmente depende da nossa gestão atual. Mas o nosso dinheiro ainda está lá? Uma vez? O nosso dinheiro está lá? Sr. Castro. O dinheiro refere-se em que período desse dinheiro? O período colonial, levaram? Não é muito agora, estão a levar também para lá. Não, mas agora... Eles também devemos desenvolver. Claro, cabe os angolanos gerirem o... Só depende de nós. Sim, depende de nós. E agora outra coisa. Já que nós trabalhamos em Virgínia e Nova York, como é que devia ficar a nossa relação com os Estados Unidos da América? A nossa relação é aquilo que eu outra vez disse, Miguel Neto. Nós podíamos trabalhar em uma interligação porque nós temos uma massa muito elevada na América do Norte, assim como na América do Sul, todo o Brasil. Eu tentei trabalhar nesse sentido, mas no momento não foi possível. Eu estava a procurar encontrar alguns pilares ligados ao Brasil, assim como a América do Norte. Agora, como Miguel Neto aparece como operador lá, portanto, para nós é muito interessante, porque lá nós temos muitas raízes. Sobretudo Nova Iorque é circundado pelos angolanos. Sim. A cidade de Nova Iorque. Mesmo as pessoas que lá estão... São Miguel, sim, são angolanos. São angolanos. Muitos deles, muitos negros estão lá. Sim. Em primeiro, devo dizer que nós temos que ter uma cooperação forte. A América não pode ter receio. Quem construiu a América são os negros angolanos. Sim. América. E a América tem que cooperar conosco porque nós temos vestígios fortes de muitos negros lá que ainda querem voltar aos seus laços culturais. Simplesmente, algumas vezes os americanos podem pensar isso como uma forma de
de recordar os refões. Não, nós estamos numa história e a história só se deve recordar do ponto de vista cultural e moral. Não tem nada de mal. Mas eles já começaram a voltar para a África, só que a Angola está distraída, ninguém está a fazer nada, quando o Ghana já deu, inclusive, facilidade. Até o Gabão tem um ator norte-americano que já tem um passaporte gabonês. Bom, de qualquer maneira, eu vou dizer boa noite, muito grato por ter estado aqui, mais velho. Quero contar consigo, se possível, mais uma vez, um dia qualquer, mas a verdade é que deixou-nos aqui uma forte informação que o público vai continuar a ver no YouTube e no Facebook. Miguel Antonível, ponto de encontro!